Olá, seja bem-vindo aos destaques internacionais dessa semana. Nós começamos essa edição com uma notícia alarmante. A temperatura média do planeta Terra atingiu um novo recorde. Essa semana foi registrada a marca de 17,18 graus Celsius. No Reino Unido, por exemplo, o mês de junho foi o mais quente da história e a água precisou ser racionada no sudeste da Inglaterra. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, na véspera a temperatura tinha ficado em 17,01 graus Celsius. Com base nos dados coletados desde 1979 pela agência, as temperaturas dos 2 dias quebraram o recorde anterior de 16,92 graus Celsius, estabelecido em 24 de julho de 2022. O Observatório da Terra da União Europeia, Copérnicos, confirmou em um comunicado que segunda-feira foi o dia mais quente de seus registros desde 1940. Devido ao verão boreal, a temperatura média global costuma subir até o final de julho e início de agosto. Em junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas registradas pelo Copérnicos. As temperaturas podem subir ainda mais e atingir novos máximos, devido ao fenômeno El Niño no Oceano Pacífico. A Organização Mundial Meteorológica afirmou que o fenômeno climático El Niño ameaça vidas e pode cooperar com um recorde de temperaturas, como nós vimos. A prevenção, segundo a Organização de Meteorologia ligada à ONU, vai ser vital para salvar vidas. A OMM diz que há 90% de probabilidade do El Niño permanecer de moderado a forte no segundo semestre. O fenômeno, que voltou após 7 anos, aquece a superfície da água do Oceano Pacífico e está ligado às condições climáticas extremas, desde ciclones tropicais a fortes chuvas e secas severas, o que pode provocar calor extremo em várias partes do planeta. Temperaturas recordes já estão sendo registradas no Reino Unido, que viveu o mês de junho mais quente da história. O calor extremo deste ano já matou mais de 100 pessoas no México e 16 nos Estados Unidos. Normalmente, o El Niño está associado ao aumento de chuvas em regiões como o sul da América do Sul e a Ásia Central. Nos últimos 30 dias, a China enfrenta chuvas torrenciais que provocam inundações repentinas e deslizamentos de terra. Uma mega operação está em andamento na província de Sichuan, no sudoeste do país, para resgatar moradores isolados. Além das fortes chuvas, o norte do país vive uma onda de calor com temperaturas acima de 40 graus em Pequim e regiões vizinhas. Agora, sobre o conflito no leste europeu, a Rússia e a Ucrânia trocaram acusações sobre ameaças à usina nuclear de Zaporízia, que está sob o controle russo desde o início da guerra. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que a situação está muito tensa porque o risco de um ato subversivo por parte do regime de Kiev é muito elevado. Peskov acrescentou ainda que medidas serão tomadas para combater a ameaça. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi quem avisou na terça-feira, em uma conversa por telefone com Emmanuel Macron, que os russos estavam preparando provocações perigosas na central nuclear. Ao mesmo tempo, o exército ucraniano afirmou que objetos parecidos com coletores explosivos haviam sido colocados no teto externo dos reatores 3 e 4 e que sua detonação deveria dar a impressão de bombardeios do lado ucraniano. Nas últimas semanas, Kiev e Moscou negociaram sobre colocar em risco a segurança da central, enquanto as tropas ucranianas prosseguem com a contraofensiva para tentar recuperar o território ocupado pela Rússia. Capturada pelo exército russo em 4 de março de 2022, a maior central nuclear da Europa tem sido alvo de disparos e foi desconectada da rede elétrica em várias ocasiões. As autoridades ucranianas afirmaram que o exército do país reconquistou 37 quilômetros quadrados no leste e no sul da Ucrânia em uma contraofensiva contra as forças da Rússia. A área reconquistada por Kiev chegou a 158 quilômetros quadrados desde o começo da contraofensiva, no início de junho. На півдні
Триває наступ Збройних сил України на Мелітопольському та Бердянському напрямках. No sul, forças de defesa da Ucrânia continuam a conduzir uma operação de ataque nas áreas de Melitopol e Berdyansk. Na semana passada, os territórios liberados aumentaram em mais de 28 quilômetros. No total, a área no sul é de 158 quilômetros. Про операцію наступу то звільнено 158 квадратних кілометрів на півдні. Maliar também afirmou que tropas russas tentam avançar para Liman, uma cidade na região de Donetsk, tomada pelo exército ucraniano no final do ano passado. Na Rússia, o Serviço Federal de Segurança afirmou que impediu uma tentativa de assassinato contra o líder nomeado por Moscou na Península da Crimeia. O presidente do Comitê de Defesa da Câmara Baixa do Parlamento Russo descartou a ideia de uma nova mobilização para substituir os membros do grupo paramilitar Wagner que deixaram de combater na região. Em Israel, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas em um atentado em Tel Aviv na terça-feira. O ataque ocorreu um dia depois de uma grande operação do exército israelense que deixou 11 mortos na Cisjordânia ocupada. A polícia informou que o motorista de um carro atropelou vários civis no norte da cidade e as esfaqueou antes que o agressor fosse morto a tiros. O carro se chocou contra pedestres que estavam em uma área de comércio e o motorista saiu do veículo para golpear os civis com um objeto pontiagudo. A corporação informou que o terrorista, como está sendo tratado pelas forças de segurança israelenses, era da Cisjordânia e foi morto por um pedestre armado. O movimento militante que governa a faixa de Gaza, bloqueada por Israel, elogiou o ataque heróico através de um comunicado. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que vai apresentar uma lei, um regime de urgência, para reparar os danos bilionários provocados pelas 7 noites de confrontos nas ruas das cidades francesas, em reação à morte de um jovem baleado por um policial. Na quinta, a justiça francesa decidiu manter o policial preso preventivamente. Ele nega ter ameaçado o adolescente. O presidente Emmanuel Macron se reuniu com cerca de 250 prefeitos de cidades afetadas pelos protestos violentos da última semana. Esse encontro foi no Palácio do Eliseu, em Paris. E diante das autoridades, Macron anunciou um projeto de lei urgente para acelerar a reconstrução de prédios, equipamentos públicos, ônibus e trens que foram destruídos, desde que um jovem de 17 anos, filho de argelinos, foi morto numa abordagem policial na semana passada. Muitos protestos violentos tomaram conta do país durante as madrugadas. Os custos dos distúrbios desencadeados pelos protestos devem ficar ao redor de 1 bilhão de euros, mais de 5 bilhões de reais. Pelo último balanço do Ministério do Interior francês, 3.500 pessoas foram presas e 12.200 carros foram incendiados, além dos danos provocados em 1.100 imóveis, incluindo escolas e prédios governamentais. Os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciaram a prorrogação por 1 ano do mandato do norueguês Jens Stoltenberg à frente da entidade. A organização enfrenta dificuldades para encontrar um sucessor, com a invasão russa da Ucrânia como pano de fundo. O anúncio aconteceu uma semana antes de uma reunião de cúpula crucial na Lituânia, que vai analisar a adesão da Ucrânia. Outros possíveis candidatos ao cargo, como a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen e o ministro britânico da Defesa Ben Wallace, se afastaram recentemente da disputa. Stoltenberg, que foi o primeiro-ministro da Noruega de 2005 a 2013, foi nomeado em 1º de outubro de 2014 para um mandato de 4 anos. Ele cumpriu 2 mandatos completos e o segundo já havia sido prorrogado por 1 ano em 2022, após a invasão da Ucrânia. A Europa enfrenta o conflito armado mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. O secretário-geral da OTAN foi elogiado pelos países membros pelo sangue frio na estratégia da aliança. Na reunião de cúpula de Vilnius, capital da Lituânia, entre 11 e 12 de julho, o norueguês vai ter que equilibrar novamente os pedidos da Ucrânia sobre a adesão e as dúvidas dos Estados Unidos sobre estabelecer um calendário preciso para o processo. Agora, falando sobre economia, os Estados Unidos criaram 209 mil empregos em junho, um número abaixo do esperado. Isso mostra que a economia dos Estados Unidos pode estar esfriando.
Esse número pode ser comparado com o dado revisado de 306 mil empregos em maio. A taxa de desemprego caiu ligeiramente, de 3,7% para 3,6%, um nível historicamente baixo. A criação de empregos em abril também foi revisada para baixo, a 217 mil. As revisões para abril e maio significam 110 mil empregos a menos do que o estimado inicialmente. O Departamento do Trabalho detalhou que é o setor público que arrasta a geração de empregos, assim como os setores de saúde, assistência social e construção. Sinal de enfraquecimento do mercado de trabalho, a média de empregos gerados por mês nos primeiros 6 meses do ano é bem inferior à média de todo o ano de 2022. Por outro lado, o salário hora médio voltou a subir 0,4% em junho em relação a maio e 4,4% em 12 meses, pouco acima do esperado pelo mercado. A operadora do submersível Titan, que implodiu em visita ao Titanic, suspendeu todas as suas expedições. A sede da OceanGate fica nos Estados Unidos. Todos os 5 tripulantes que estavam a bordo morreram na tragédia, incluindo o CEO da empresa. O submersível Titan foi reportado como desaparecido em 18 de junho e a Guarda Costeira Americana informou em 22 de junho que a embarcação tinha sofrido uma implosão, encerrando a desesperada operação de resgate que dominou as atenções do mundo. Na semana passada, especialistas recuperaram supostos restos humanos dos destroços do submersível, que foi encontrado no fundo do mar. Supõe-se que os 5 tenham morrido instantaneamente quando o Titan, com tamanho aproximado a um veículo utilitário, implodiu ao não suportar a pressão durante a imersão no Atlântico Norte, a aproximadamente 4 quilômetros de profundidade. Na Escócia, o rei Charles III foi coroado de forma simbólica ao lado da esposa, a rainha Camila. Charles, de 74 anos, recebeu as joias da coroa escocesa depois que a sua mãe, a rainha Elizabeth II, morreu aos 96 anos de idade em setembro de 2022. O rei Charles III foi presenteado com as honras da Escócia, as joias da coroa escocesa, incluindo a nova espada Elizabeth, batizada em homenagem à sua mãe e feita para substituir a que foi presenteada a Jaime IV da Escócia, mas agora muito frágil para usar. Charles e Camila foram coroados na Abadia de Westminster, em Londres, em maio, diante de cerca de 100 líderes mundiais no maior evento cerimonial da Grã-Bretanha em 7 décadas. Participaram da celebração dessa quarta-feira o filho mais velho de Charles e primeiro na linha de sucessão ao trono, o príncipe William, sua esposa Kate e outros membros da realeza. Aviões da Força Aérea Real Britânica também prestaram homenagem ao monarca com um sobrevoo sobre Edimburgo. O setor de transportes aéreos está a todo vapor e já começa a ver os níveis pré-pandemia retornarem. A Associação Internacional de Transportes Aéreos anunciou que em maio registrou 96% da frequência, número equivalente ao mesmo mês em 2019. A recuperação foi impulsionada pela demanda por viagens domésticas. A atividade dessas rotas, calculadas em passageiros por quilômetros pagos, atingiu uma média de 105,3% do nível de 4 anos atrás. As conexões internacionais se recuperaram em maio para 90,8% dos níveis de antes da pandemia, de acordo com a mesma fonte. A associação afirmou que espera que os membros obtenham um lucro mundial equivalente a mais de 47 bilhões de reais este ano, após perdas acumuladas em mais de 880 bilhões de reais entre 2020 e 2022. Apesar disso, o lucro de 2022 representa apenas R$ 10,9 por passageiro, uma margem insustentável a longo prazo. Os amantes do céu ficaram maravilhados com a superlua nessa semana, quando tiveram a chance de se deitar e caminhar ao redor de uma réplica em 3D do satélite em uma exposição no Chile. Os visitantes contemplaram e tiraram fotos em frente a uma escultura de grão fino da Lua, como parte da exposição Museu da Lua, que foi inaugurada no Chile no final de junho. A obra de 7 metros de diâmetro do artista britânico Luc Gerham chegou à capital chilena após ter passado por cidades como Toronto, Milão e Dubai. A primeira das 4 superluas esperadas para este ano também iluminou os céus acima das grandes pirâmides do Egito e do Oriente Médio. A exposição vai até o dia 27 de julho.
Lindo demais mesmo. Eu fui uma das que apreciei a superlua, só que aqui do Brasil. Vamos encerrar essa edição com uma imagem inédita. Um vídeo extraordinário para a pesquisa e conservação das baleias jubarte mostra um filhote de baleia mamando enquanto nada com a sua mãe no Pacífico colombiano. Especialistas afirmaram que comportamentos tão íntimos como esse costumam ser difíceis de registrar na região. Os registros são extremamente escassos em termos de lactação. Nunca foi possível observar um parto e há apenas um registro de cópula entre macho e fêmea. Portanto, há muitos comportamentos, pontos chaves da história da vida desta espécie, que são desconhecidos. Depois de alimentado, o filhote de cerca de 900 quilos nada até a superfície para tomar ar no Golfo de Cupica, no Pacífico colombiano. Do ponto de vista científico é um marco, é uma conquista muito importante. E do ponto de vista da conservação também, porque fala da importância dessa área do Pacífico colombiano para a espécie. E é uma área que recentemente, há menos de um mês, foi declarada reserva da biosfera pela Unesco. Depois de meses se alimentando na Península Ártica e no Estreito de Magalhães, no Chile, milhares de baleias embarcam em uma longa jornada rumo às águas quentes dos trópicos, para se reproduzirem em um corredor que se estende do sul da Costa Rica ao norte do Peru. Entre junho e novembro, as águas colombianas são lar das baleias jubarte do sudeste do Pacífico, onde realizam processos de fertilização, parto e parte da criação dos filhotes. Longe dos caçadores, e em parte graças ao trabalho dos cientistas, a espécie saiu da lista de vulneráveis, elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza em 2008. Essa edição fica por aqui. Desejo que você tenha um excelente final de semana. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.